Olá, meu nome é Tairine Moratelli, sou aluna do programa de mestrado do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que fica no Rio de Janeiro, e sou orientada pelo Dr. Bernardo Dantas. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Utilização de modelos facializados de tireoide para o desenvolvimento de simulador físico antropomórfico para impressão 3D. Esse trabalho contou com a colaboração de pesquisadores de diferentes instituições. A monitoração individual ela é um dos recursos de proteção radiológica que tem como principal objetivo a avaliação da dose efetiva no corpo inteiro ou a dose equivalente em um tecido ou órgão recebida por um indivíduo ocupacionalmente exposto a algum tipo de radiação externa ou interna. Todo indivíduo ocupacionalmente exposto que possui uma atribuição com risco potencial de exposição a doses anuais superiores ao nível de registro de 1 milisievert ao ano deve ser submetido a um programa de monitoração individual que deve constar no programa de proteção radiológica da instalação. Em medicina nuclear, o iodo 131 é um dos radionuclídeos mais utilizados. Ele é um emissor beta-gama, o que faz com que ele possa ser utilizado tanto no diagnóstico quanto em terapias. Ele possui o tempo de meia-vida em torno de 8 dias. E dois pontos importantes para serem destacados em relação a esse radionuclídeo é que ele é um elemento que ele é volátil à temperatura ambiente e ele também apresenta o mais elevado coeficiente de dose interna entre os radionuclídeos utilizados para o diagnóstico. Então, a manipulação de forma rotineira desse radionuclídeo na forma de fontes não seladas podem resultar em um risco de incorporação via inalação ou ingestão e, consequentemente, uma exposição ocupacional interna. O modelo biocinético para o iodo 131 é descrito na ICRP 67, onde é admitido que, ao ser transferido para o sangue, cerca de 30% da atividade é retida na glândula tireoide, enquanto 70% é excretada diretamente pela urina. O tempo de meia-vida biológica no sangue é em torno de 6 horas, já na glândula tireoide, cerca de 80 dias, e nos demais tecidos, cerca de 12 dias. Então, existem algumas recomendações e normas que estabelecem que é obrigatório o controle da exposição ocupacional interna como parte do programa de proteção radiológica da instalação. Um exemplo é o RSG 1.2 da agência, que cita os exemplos de situações em que a experiência demonstrou que é necessário considerar a implementação de um programa de monitoração individual de rotina para exposições internas. E o item H fala justamente da manipulação em grande escala de radiofármacos, como, por exemplo, o iodo 131 para terapias. Mas devido a alguns fatores, como, por exemplo, o custo de implantação, atualmente esta exigência não tem sido cumprida de forma regular. E uma forma de monitorar essa possível incorporação de radioisótopos que são emissores de fótons é através da medição in vivo, que pode ser feita utilizando os próprios equipamentos disponíveis no serviço de medição nuclear. Mas para que seja feita a quantificação da atividade que está retida no corpo, é necessário a aplicação de fatores de calibração que são obtidos utilizando simuladores físico-antropomórficos. Então, esses fatores permitem com que a gente converta a taxa de contagem registrada em atividade retida no órgão. O Laboratório de Monitoração em Vivo do IRD já produziu um simulador que passou por diversos exercícios de intercomparações. Ele é produzido com uma parte de acrílico contendo um papel de filtro em formato de tireoide, com uma solução radioativa, e uma parte de poliuretano simulando o pescoço. Mas a confecção desse simulador ela é feita utilizando moldes de uma forma bem artesanal, o que torna esse processo bastante trabalhoso e não estaria disponível em uma escala de produção que fosse suficiente para atender a demanda. Além disso, os materiais que são utilizados possuem uma disponibilidade e uma especificação técnica que não são regulares no mercado nacional, o que torna ainda mais difícil uma padronização desse simulador.
Então, a ideia é utilizar as tecnologias de impressão 3D, porque elas surgiram não só como uma alternativa viável para conseguir padronizar um simulador, mas também como uma técnica que me permite desenvolver estruturas com um nível de detalhamento próximo da realidade do que seria realmente aquele órgão. Então, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um modelo de simulador físico-antropomórfico de tireoide com base nas imagens dos modelos voxelizados de referência disponibilizados na ICRP 110, para que fosse possível, então, realizar uma confecção utilizando a tecnologia de impressão 3D. Então, no início, do nosso trabalho, nós utilizamos o modelo disponibilizado pela ICRP 110, que tem como base imagens médicas reais, e escolhemos o modelo feminino apenas por apresentar uma melhor resolução da imagem. Então, após escolher o modelo feminino para o desenvolvimento desse trabalho, foi utilizado um software para manipulação das imagens. Então, primeiramente, buscamos limitar a região relevante, evitando o trabalho com um grande número de imagens sem informações que seriam significativas para esse estudo. E mesmo tendo a resolução maior do que a do modelo masculino de referência, o nível de detalhamento da tireoide no modelo feminino ainda pode ser considerado abaixo do desejado. Assim, nessa etapa, a resolução do modelo foi aumentada, alterando a matriz da imagem e as dimensões dos vóxeos. Nenhum tipo de interpolação foi utilizado nessa etapa. Em seguida, foram gerados dois modelos distintos, um modelo considerando apenas a tireoide e um modelo que todos os outros tecidos foram convertidos e considerados tecido mole. Na etapa seguinte, os ângulos agudos que foram provenientes das grandes dimensões dos vóxeos do modelo original foram suavizados utilizando uma desfocagem gaussiana 3D. E na última etapa desse modelo, desse processo, foi reduzido o tamanho necessário que seria realmente impresso pela tecnologia de impressão 3D. Então, o modelo voxelizado, após a manipulação de suavização, foi convertido em um modelo tridimensional no formato STL. Esses arquivos eles foram tratados utilizando um software em parceria com a equipe de simulação do Senai, para que fosse possível o desenvolvimento e refinamento dessas peças que fariam parte do simulador. E nessa imagem a gente pode observar um corte vertical do simulador, do que será o simulador, nessas peças azul e vermelha. Ela vai ser impressa com material que já foi eleito em um estudo anterior do nosso grupo, e esse vazio no interior aqui da peça, ele vai ser preenchido com uma solução contendo bário 133. E para fazer a simulação da impressão 3D foi utilizado um software chamado Ultimaker Cura. Para os ajustes dos parâmetros de impressão foram utilizados alguns dados baseados na literatura, mas todos foram testados e adaptados de acordo com as condições da nossa impressora. E esses dados foram obtidos em um trabalho anterior do nosso grupo. E como resultado, obtivemos um modelo computacional de tireoide em alta resolução, utilizando como base o fantoma feminino da ICRP. Observa-se também que as técnicas de manipulação da imagem, elas foram eficazes para suavizar os ângulos agudos originários da baixa resolução da imagem original. A morfologia do modelo resultante guardou boa representatividade anatômica. E nessas imagens, nós podemos observar a sobreposição de duas imagens, a imagem original e o modelo de alta resolução. Então, essas duas imagens justapostas demonstram a manutenção das características morfológicas importantes para sua utilização na dosimetria interna, como, por exemplo, o tamanho, a sua posição no pescoço e a sua distância em relação à pele.
E nós já realizamos alguns testes de impressão. Nós realizamos o protótipo com dimensões reduzidas e o outro com um material que ainda não é o material eleito, mas com as dimensões reais do protótipo. E todos esses testes nos mostraram que realmente há um bom contorno das paredes e que o vazio realmente representa o volume da tireoide. Então, isso nos dá uma segurança, né? Porque vai ser exatamente o local onde vai ser adicionada a solução líquida do padrão radioativo do bário 133. Então, demonstra que realmente é viável a impressão desse simulador. E como conclusão desse trabalho, podemos observar que as técnicas de manipulação da imagem que foram empregadas foram eficazes para suavizar os ângulos agudos originários da baixa resolução da imagem original do modelo voxelizado. A gente pode destacar também que o tamanho do órgão não sofreu alterações significativas de volume e, sobrepondo as imagens do modelo original com o modelo de alta resolução, nós observamos que as características morfológicas, como o tamanho, posição da tireoide no pescoço, a sua distância em relação à pele, elas foram mantidas. Então, esse fato é muito importante para que a gente consiga realmente usar esse protótipo na dosimetria interna. E, de acordo com a impressão dos protótipos em dimensões reduzidas, nós observamos que as técnicas de impressão foram realmente eficazes, uma vez que é possível afirmar que a morfologia do órgão foi mantida e que guarda, então, boa relação com o modelo computacional. E a próxima etapa, né, desse trabalho é realmente imprimir e testar esse protótipo do simulador de tireoide de pescoço com as dimensões reais, com o material que foi eleito pelo trabalho anterior do grupo e, posteriormente, esses resultados comparar com um modelo de simulador utilizando a referência masculina. Essas foram as referências que nós utilizamos no trabalho. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de apresentar o trabalho no congresso, agradecer a todos que assistiram e agradecer a todos os pesquisadores que estão envolvidos nesse trabalho, que colaboraram brilhantemente para que a gente conseguisse chegar a esses resultados. E o grupo está à disposição para todos que quiserem discutir sobre o assunto, tirar algumas dúvidas. Obrigada!